Oi pessoal, bem-vindos à lição 10, e essa é muito boa. Primeiro voltaremos para 1 Pedro capítulo 4, versículo 10. Sejam bons administradores para os diferentes dons que receberam de Deus. Use-os para o bem. Uns aos outros. Nesta aula eu vou falar sobre o catalisador, o que realmente nos dá a habilidade de servir de forma eficaz. E quando eu digo eficaz, eu estou falando do tipo de serviço que produzirá fruto, que perdurará para sempre e sempre e sempre. Então, antes, vamos definir essa palavra, catalisador. Um catalisador é um ingrediente-chave que precipita ou acelera um evento ou mudança. Então, qual é o catalisador da multiplicação? É servir. Ouça o que Pedro disse: use o seu dom para o bem dos outros. Agora, o verdadeiro serviço deve ser motivado por amor, porque o verdadeiro serviço suportará adversidade, rejeição e qualquer outra coisa que seja contra ela. Se ouvir o que Paulo disse em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3, ele diz: pois nós lembramos diante de nosso Deus e Pai como você colocou a fé em ação, como o seu amor o motiva a servir os outros. Vou contar uma história sobre alguns amigos meus. Eles são muito queridos e eu vou dar nomes fictícios e você vai entender o porquê. Então vou chamá-los de Riley e Dave, tá? Bom, Riley e Dave, eles estavam destinados a se conhecerem. Eles tinham 2 apartamentos perto um do outro, ambos solteiros. Eventualmente se apaixonaram e se casaram. E Riley, bem no começo do casamento, estava muito incomodada porque os eventos de Sopão e Exército da Salvação e as igrejas não ajudavam mais pessoas no Dia de Ação de Graças, que é um dos maiores feriados dos Estados Unidos. E é muito importante porque está direcionado a uma refeição, um tempo com a família numa refeição. Ela via que os eventos de Sopão ajudavam as pessoas, mas criavam aquela atmosfera do lar. Então Riley começou a orar sobre ajudar pessoas a terem um peru na refeição no Dia de Ação de Graças. Então ela foi até seus familiares e amigos e disse: pessoal, nós vamos adicionar $1 a cada dólar que vocês doarem para alimentar os necessitados. Eu e meu marido, se vocês doarem $1, daremos mais $1. Se doarem 5, daremos 5. No primeiro ano ela serviu 11 perus para as famílias. Ela literalmente entregou no porta-malas do seu pequeno carro. Bom, ela conseguiu 35 perus no ano seguinte. E depois, no terceiro ano, ela foi até seus amigos e familiares e disse: muito bem, podem compartilhar a visão com as pessoas, mas não diga quem está por trás disso. Bom, quando chegaram ao 5º ano, estavam doando para 500 famílias um peru no Dia de Ação de Graças. Mas não parou por aí. Agora, o Exército da Salvação se juntou. Eles conseguiam localizar as pessoas na cidade que estavam em real necessidade. Essas eram pessoas que não podiam comprar um peru com cupons ou tinham qualquer apoio do governo. Então passaram a dar uma lista a ela. Ela começou a pedir que anunciassem as pessoas para que viessem para o estacionamento do Exército da Salvação e assim receberiam um peru. Bom, as pessoas começaram a chegar com caminhonetes, com bicicletas, pedindo aos conhecidos que tinham veículos que as levassem até lá. Pessoas não paravam de chegar e só aumentava o número de pessoas que estavam alimentando. Bom, eventualmente, o estacionamento do Exército da Salvação não era grande o suficiente e havia uma associação cristã ao lado. Só que o Exército da Salvação e aquela associação naquela cidade em particular, e é uma grande cidade dos Estados Unidos, não se davam muito bem. E quando Riley veio até eles e pediu para usar o estacionamento da associação, fez com que se reconciliassem e as 2 organizações têm trabalhado juntas desde então. Então agora ela tinha mais de 200 voluntários trabalhando para ela e começou a aumentar e aumentar até que decidiram começar a doar 2 latas de legumes e recheio junto com cada peru. Bom, isso continuou a crescer. Eles tiveram desafios porque pessoas se mudaram, tinham voluntários no ano anterior, mas tiveram que encontrar outros. Ela queria ficar anônima, então, eventualmente, chegaram ao ponto em que estavam doando milhares de perus para várias famílias. Bom, a história fica melhor ainda. Agora eles não conseguiam distribuir todos os perus num dia só, era impossível de fazer. Eles tinham que fazer num período de 2 dias. O problema, então, era onde armazenar os perus congelados. Bom, um dos supermercados de onde compravam os perus, à meia-noite disse: nós doaremos 5 caminhões refrigerados. Bom, vamos avançar esse processo até chegarmos ao dia de hoje. Na sua última distribuição, que foi no 26º ano,
Ela e seu marido e a equipe de voluntários doaram 10.500 perus. Sim, foi isso mesmo que você ouviu. Se fizermos um pequeno cálculo, teremos suponhamos uma média de 4 pessoas por família. O que significa que eles alimentaram no último ano 42 mil pessoas. Todos sabem que nenhuma pessoa na cidade inteira ficou sem uma refeição de ação de graças. E isso impactou muito a vida das pessoas nas 2 cidades vizinhas. Então, o que aconteceu a partir disso tudo? Muitas pessoas foram salvas, até mesmo o marido dela, o Dave, que acabou entregando a vida a Cristo quando viu o que Deus estava fazendo através desse programa de alimentação. A Riley não ministra, ela não é pastora, não é uma empresária. Ela é uma dona de casa que tinha uma grande vontade de alimentar os necessitados porque tem um coração que quer servir. Se olharmos o exemplo de Jesus é o maior exemplo de serviço na Bíblia. Ele declarou em Marcos capítulo 10, ele disse, o caminho para a promoção e a proeminência vem ao ter o coração de um escravo que serve a todos. Pois até mesmo o Filho do Homem não veio esperando ser servido por todos, mas servir a todos. Jesus identifica seu serviço e em João 12:24, ele diz, digo verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer, dará muitos frutos. Isso é interessante, Jesus está usando seu serviço, seu exemplo supremo de serviço, como um grão de trigo entrando no solo e então produzindo a colheita. De novo, é doar ou servir a fim de produzir uma colheita. Qual foi a colheita de Jesus? Ele tem muitos filhos e filhas adicionados à sua família. Jesus, sabe, eu devo dizer isso como um ministro do Evangelho. Eu sempre sei que meu último ponto é muito importante. Sempre que prego uma mensagem, esse último ponto tem que ser forte. Bom, Jesus foi o maior pregador de todos. Então, ele escolheu deixar um dos sermões mais poderosos pouco antes de sua crucificação. Ele estava no cenáculo após o jantar. Ele tirou a capa, pegou uma toalha e começou a lavar os pés de seus discípulos. Agora, precisamos falar sobre isso, pois quando eu havia me convertido, eu realmente evitava que lavassem os meus pés. Eu não queria nenhum homem tocando os meus pés. A única pessoa que eu queria que tocasse os meus pés, eu ainda era solteiro, seria minha futura esposa. Então, houve uma moda de lavagem de pés quando eu havia me convertido de 1979 para 1980. E quando faziam a lavagem de pés, eu dizia, eu tenho que ir, uma coisa aconteceu, eu tenho um trabalho para fazer, eu sei lá, eu dava qualquer desculpa, entendeu? Mas depois eu descobri que, na verdade, minha aversão à lavagem de pés tinha fundamento porque fizemos disso uma tradição dessa lavagem, quase como Israel fez uma tradição da vara que virou serpente. Eles começaram a idolatrar aquela serpente. Originalmente tinham uma boa intenção, era a forma de Deus ministrar a eles, mas depois acabou se tornando um ídolo. Então vamos falar sobre por que Jesus fez isso. Naquela época, temos que lembrar que as estradas não eram asfaltadas e as pessoas não tinham tênis da Adidas. Elas andavam descalças ou usavam sandálias. Agora, quando vamos à casa de alguém muito rico, como os discípulos foram naquela noite, uma típica casa de uma pessoa rica. E pense nisso, a casa daquele cara tinha espaço suficiente para hospedar 13 homens para um jantar, no cenáculo. Quando se entra nessas casas, geralmente há entre 20 e 30 servos. Alguns servos cozinham, outros limpam, outros fazem jardinagem, outros cuidam dos animais. Bom, o menor dos servos era a pessoa, que geralmente era uma mulher, cuja tarefa era lavar os pés das pessoas que entravam na casa. Pois as pessoas terão, pensa nisso, elas terão lama nos pés, elas terão urina de cavalo, urina de burro, urina de camelo. Elas podem até mesmo ter um pouco de, cocô nos seus pés. A tarefa daquela pessoa era garantir que os pés estivessem limpos antes de entrarem na bela casa daquela pessoa. Então, essa mulher lavava os pés delas. Você percebe que todos os discípulos tiveram os seus pés lavados pelo menor dos 30 servos daquela propriedade? Então, quando Jesus abaixa e começa a lavar os pés deles,
Ele está comunicando uma mensagem grandiosa. Eu sou o menor de todos os servos, o mais humilde de todos os servos. Pode imaginar isso? Como foi impactante para eles, por isso que Pedro disse, de jeito nenhum deixarei o Senhor fazer isso. O menor servo da casa acabou de lavar meus pés umas 3 horas atrás. O Senhor não fará isso. O Senhor é o meu mestre, é o Messias. E Jesus disse, depois de lavar os pés deles, ele disse, vocês me chamam mestre e Senhor, e com razão, porque eu o sou. Pois bem, se eu, sendo Senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que sigam. Deixe-me explicar minha mentalidade errada sobre servir. Quando iniciei no ministério, 35 anos atrás. Eu lembro, eu estava trabalhando para uma igreja, nós tínhamos 400 funcionários e com mais de 8.000 pessoas na igreja e tínhamos um alcance internacional. E o meu pastor, sabe, eu o via como o pináculo do ministério, tá? E a mentalidade entre nós era que se você fosse promovido, um dia não teria mais que servir. Ou seja, víamos as pessoas em posições de gerenciamento e nossos pastores como se isso fosse o topo para alcançar. E um dia, nós servos, se fizéssemos um bom trabalho, seríamos promovidos além do serviço para ser um gerente ou um pastor. Bem, minha mentalidade estava totalmente errada, incongruente à de Jesus e nunca vou me esquecer. Aqui meu trabalho era cuidar das roupas lavadas do pastor, buscar seus filhos na escola, lavar o carro dele. E um dia eu estava dirigindo o carro dele para levar para lavar e o Espírito de Deus falou comigo e disse, filho, se eu o promover, havia o ser. Se eu o promover, seria uma promoção em servir. Ele disse, se você errar agora, é apenas uma camisa de lavanderia, mas se você errar lá na frente, vai errar com a vida de uma pessoa. Aquilo me tocou muito e percebi a importância de ter uma atitude de servir. Então, na nossa multiplicação, temos que perceber, isso só nos dá a capacidade de servir numa capacidade maior. Se lembrar de Rebeca, ela é provavelmente o maior exemplo de serviço em toda a Bíblia. Se você se lembra, Abraão enviou seu servo para encontrar uma esposa para o seu filho Isaque. O servo percorreu uma longa distância para voltar para a cidade natal de Abraão e ele orou. Disse, Deus, é hora de as moças saírem para buscar água para as tarefas diárias. Eu estou lhe pedindo que a moça que o Senhor escolheu para o filho do meu mestre seja aquela que, quando eu pedir um pouco de água, ela não só me dará um pouco, mas dará também a beber a todos os meus camelos. Bom, com muita fé, quando ele havia acabado de pedir, então veio Rebeca. Então o rapaz, esse servo de Abraão, olhou para Rebeca e disse, oi, eu vou ler aqui, tá? Oi, pode me dar um pouco de água? E veja a resposta de Rebeca. Sim, meu senhor, ela respondeu, beba aqui. E ela rapidamente, preste atenção na palavra rapidamente, abaixou, tirou o pote dos ombros e deu a água. Depois de dar-lhe de beber, ela disse voluntariamente, irei dar água para seus camelos também, até que eles bebam bastante. Então ela despejou a água no bebedouro e correu várias vezes ao poço a fim de tirar água para todos os camelos. Agora, vamos falar sobre isso. Ela é um clássico exemplo do que significa ser uma verdadeira serva. Número 1, ela é disposta. Rebeca fez tudo rapidamente. Ela correu, moveu-se rápido, inclusive indo e voltando do poço. O serviço conveniente ou lento não é serviço verdadeiro. Você já viu pessoas servindo, mas com uma atitude letárgica, como se dissessem, estou tão cansado desse trabalho. Número 2, ela foi proativa. Rebeca superou de longe o que lhe foi pedido. Só foi pedido dar água a ele, mas ela deu água para todos os seus camelos beberem. Agora, deixe-me dizer uma coisa maravilhosa, pois irá te surpreender matematicamente. Um camelo comum, após uma longa viagem, pois camelos podem ficar muito tempo sem água, irá beber de 110 a 190 litros de água. Agora, o servo de Abraão tinha 10 camelos, tá? Vamos nos basear no mínimo, 110 litros. Se multiplicarmos 110 litros por 10, temos 1.100 litros. Uma jarra normal de água contém 20 litros. Bom, havia 2 tipos de poços naquela época. Havia o poço que tinha uma corda que descia com um balde que recolhia água,
e o outro poço que tinha degraus que desciam até o nível de água bem lá no subsolo. Era geralmente de 25 a 30 degraus. Nós sabemos qual tipo de poço era pela resposta do servo de Abraão à família de Rebeca. Ele disse, isso é uma citação da Bíblia, tá? Ela desceu à fonte e tirou água. Ou seja, esse era o tipo com degraus. Então, consegue imaginar isso? Aquela pequena menina descendo e subindo degraus para dar água a todos os camelos, e sequer lhe pediram para fazer isso, não havia recompensa para ela. Ela fez isso porque tinha o coração com o propósito de servir. E qual foi sua recompensa? Todos aqueles camelos carregavam tesouros para ela, sem que soubesse, e ela acabou se tornando mãe de uma multidão. Nossa, e como ela multiplicou! Número 3, ela foi responsiva. Um verdadeiro servo não espera que lhe peçam quando uma necessidade é evidente. Ele ou ela se movem rapidamente. Em todos os meus anos de ministério, tornou-se evidente para mim que pessoas que esperam que lhe peçam para fazer algo que é uma necessidade acabam não multiplicando. Aqueles que são sempre os primeiros a entrar em ação são os que veem crescimento em suas vidas. Número 4. Um servo é comprometido. Apesar de a tarefa ser difícil, Rebeca foi diligente em servir. Ao longo dos anos, eu tenho observado um padrão. Quanto mais difícil a tarefa, mais rapidamente grandes atitudes diminuem sua natureza humana. Jesus nunca desistiu. Ele teve a atitude de servir até seu último suspiro quando olhou para o apóstolo João e disse, por favor, cuide da minha mãe. Novamente, Jesus estava pensando nos outros e servindo os outros. Um servo, um verdadeiro servo, como vemos com a Rebeca, faz tudo até terminar. 99% da tarefa não é terminar. Ela fez a rota completa. Ela deu de beber aos camelos até ficarem totalmente satisfeitos. Deixe-me dizer uma coisa. Se você realmente quiser multiplicar com ramificações eternas, sim, você pode multiplicar. O agricultor que fala, irei plantar todas essas sementes e terei uma baita colheita para poder sentar e relaxar pelo resto da vida. É aquele que Jesus chamou de ambicioso. Funciona. Isso funciona. Os princípios da multiplicação funcionaram para ele. Mas se você quiser multiplicar de forma que funcione para sempre, sendo recompensado eternamente pelo Senhor, e ouvir dele, muito bem, servo bom e fiel, servir deve ser a sua motivação. Apenas servir. Então, falamos muito sobre isso nessa aula. Na próxima lição, vou falar com você sobre os impedimentos para a multiplicação. E esses impedimentos podem ser descobertos através do terceiro servo que chamamos de Levi. Apresentando Messenger X, uma nova plataforma de downloads e streaming de vídeo. É uma biblioteca digital completa com cursos de discipulado de John e Lisa Bevere, incluindo aulas em vídeo, audiolivros, e-books, filmes curtos, bíblias e mais. Essa nova plataforma pode ser usada em todos os seus dispositivos e é completamente grátis em mais de 111 idiomas. Discipulado para todos em todo lugar. Baixe o aplicativo e vá para messengerx.com.